E aí, já pensou receber um verdadeiro guia de sobrevivência para a liderança, escrito por um dos maiores mentores da história? Pois é basicamente isso que é a primeira epístola a Timóteo. Não é um texto cheio de teoria, não. É uma carta pessoal, super prática, do apóstolo Paulo para o seu jovem aprendiz, o Timóteo, que tinha uma missão daquelas pela frente. Vamos mergulhar juntos e entender como essas instruções tão antigas acabaram virando uma referência para organizar comunidades e formar líderes até hoje. Bom, para a gente entender bem essa carta, a gente vai seguir o próprio roteiro que o Paulo montou. A gente começa com a missão específica do Timóteo, em Éfeso. Depois a gente vê o modelo de liderança que Paulo desenhou, o código de conduta para todo mundo na comunidade, os alertas contra a corrupção e, por fim, a gente fecha com a ordem final do mentor, que é super emocionante. Então, vamos lá, vamos para o cenário. Paulo deixa o Timóteo em Éfeso, que era uma cidade super agitada com o desafio e tanto, colocar a casa em ordem. A comunidade local estava, sendo abalada por uns problemas internos que ameaçavam botar tudo a perder. E aqui a gente chega no coração do problema. A grande tarefa de Timóteo era, antes de mais nada, confrontar os ensinamentos que estavam tirando o foco do que realmente importava. Paulo chama isso de outra doutrina e fábulas, basicamente umas ideias que só serviam para criar briga e confusão. A ordem era bem clara, era preciso dar um basta naquilo. E a solução do Paulo aqui é simplesmente genial. Não era só sobre proibir o que era ruim, era sobre fortalecer o que era bom. O grande objetivo era reconstruir aquela comunidade em cima de 3 pilares: amor, que vem de um coração puro, uma consciência tranquila e uma fé sincera, sem fingimento. Esse era o verdadeiro antídoto contra toda aquela bagunça. Tá, mas como é que se restaura essa ordem na prática? A estratégia do Paulo passava por estabelecer uma liderança que fosse sólida, confiável. Agora a gente vai ver o que seria tipo o perfil da vaga que ele desenhou para esses líderes. Olha, para a liderança principal, o bispo, que na época era como um supervisor da comunidade, a lista de qualificações é impressionante. E o mais interessante é que o foco não está em carisma ou talento, mas totalmente no caráter da pessoa. Ser irrepreensível, equilibrado, hospitaleiro, a integridade pessoal era o fundamento de tudo. Um contraste total com os falsos mestres que agiam por orgulho e por ganância. E para os diáconos, que tinham mais funções de serviço e apoio, a régua continuava lá no alto. Dignidade, cuidado com o que fala, não ser ganancioso e, claro, ter uma fé autêntica. E tem um detalhe aqui que é crucial: eles precisavam ser primeiro provados. Ou seja, liderança não era um cargo que se ganhava de cara, mas uma confiança que se conquistava com o tempo, com a prática. Mas as instruções não eram só para os líderes, não. Paulo também estabelece um código de conduta para a comunidade inteira, detalhando como as pessoas deviam se relacionar umas com as outras e com o mundo lá fora. E a primeira orientação, olha, é até surpreendente: orar por todo mundo, inclusive pelas autoridades, como reis e governantes. E qual era o objetivo? Ter uma vida quieta e sossegada. Isso mostra uma visão de cidadania bem pacífica, sabe? Onde a comunidade busca o bem de toda a sociedade. A carta também entra em detalhes sobre os papéis dentro da comunidade. Nesse trecho, por exemplo, o texto estabelece diretrizes bem específicas para a participação das mulheres nas reuniões, orientando que aprendessem em silêncio e com submissão e que não exercessem a função de ensino ou de autoridade sobre os homens naquele contexto. E aqui a gente vê um exemplo muito claro da organização social daquela comunidade. A carta, na prática, cria um sistema de amparo para as viúvas, que eram uma parte muito vulnerável da sociedade da época. Tinha uma distinção. As chamadas viúvas verdadeiras, mais velhas e sem família, eram sustentadas pela comunidade. Já as mais novas eram aconselhadas a se casar de novo. Fica claro que existia uma estrutura de cuidado social muito bem pensada ali. Certo. Com a estrutura da casa mais ou menos arrumada, Paulo volta o foco para as ameaças que podiam, corroer a comunidade por dentro. Paulo faz um retrato bem duro desses falsos mestres. O problema não era só o que eles ensinavam, mas o caráter deles. Ele os descreve como gente orgulhosa, que adorava uma discussão inútil e que, acima de tudo, estava de olho no dinheiro. A fé, para eles, era só um negócio, um jeito de enriquecer. E aí chegamos numa das frases mais famosas dessa carta, que vai direto na raiz do problema. Repare bem, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Paulo via essa ganância como a força motriz que desviava as pessoas da fé e causava todo tipo de estrago. A questão central, portanto, era a motivação do coração.
E para fechar, a carta muda de tom, fica muito mais pessoal. Paulo agora fala diretamente com Timóteo, a quem ele chamava de meu filho na fé, e dá uma série de ordens bem diretas que são um resumo de toda a missão dele. Essa instrução final é um verdadeiro plano de ação, com 4 passos. Primeiro, fuja das armadilhas da corrupção. Segundo, busque ativamente as virtudes. Terceiro, lute pela sua fé. E por último, proteja o legado, o depósito que foi confiado a você. É a passagem de bastão definitiva de um mentor para o seu sucessor. Então, fica bem claro que a primeira epístola a Timóteo é muito mais do que só um documento histórico. É um verdadeiro manual de como construir comunidades fortes, baseadas em liderança com integridade e propósito claro. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para reflexão. De que forma esses princípios milenares sobre caráter, organização e propósito ainda podem inspirar e, quem sabe, até desafiar as organizações que a gente conhece hoje?